Estudantes da Universidade de Harvard fizeram um experimento e demonstraram como é possível utilizar os óculos inteligentes, como os Ray-Ban Meta, para identificar pessoas na rua. Eles criaram um programa capaz de obter informações de indivíduos antes mesmo deles chegarem a se apresentar. Olha que loucura! A gente vai contar essa história para vocês no Plantão do Meteoro. Gente, que coisa, hein? Interessante, me deu um pouco de medo, mas é interessante. Vou chamar o Bruno Silvestre, que inclusive está com óculos desse, olha aí. Estiloso, hein? Gostei. Exatamente. Exatamente, ó. Pra quem quiser ver aqui, é um óculos muito interessante realmente. Tenho amigos meus que já usam, né? Tive, assim, conhecimento, né, de pessoas que trabalharam, né, no desenvolvimento de projetos desses, né? E é bem interessante o comentário das pessoas sobre isso. Primeiro, eu quero explicar para o pessoal entender, né? A gente está falando de um óculos que tem uma inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, só uma curiosidade, olha. Eu aperto um botão aqui e tiro uma foto, ó. Ah lá? Ele acabou de tirar uma foto e já vai para o meu celular. Eu posso gravar vídeo, eu posso apertar aqui e começa a tocar o Spotify, por exemplo, e eu posso chamar a inteligência artificial para me dizer alguma coisa. Então, assim, é um óculos que realmente tem muitas funcionalidades, a câmera dele é muito boa, inclusive dá para fazer live no Instagram. Então, assim, esse óculos da Meta, o que ele traz de novidade, né? Essa conectividade com inteligência artificial. E aí, o que estudantes de Harvard fizeram? Eles pegaram e colocaram uma inteligência artificial para se comunicar com esses óculos e para poder mostrar que tem como você buscar informações de uma pessoa só pela face dela e você saber o nome dela, onde ela mora, dados de idade, se é casada, solteira, se tem filho, qual é a graduação dela, dá para você saber tudo. E aí, assim, daqui a pouco eu vou pedir para a gente passar a matéria, mas antes eu queria falar uma coisa curiosa, e é a partir disso que eu quero puxar o pensamento com vocês. Podem reparar, quando tem uma tecnologia nova, primeiro a gente tem aquela alegria e aquele prazer da descoberta. Uhum. Quando o inventor ou as pessoas que utilizam de uma forma justa aquela tecnologia, começa a vir a outros usos que não deveriam ser os usos daquela finalidade. Por exemplo, Santos Dumont, que sim é o inventor do avião, porque catapulta não é avião, então Santos Dumont é realmente o criador do avião, né, de um seu inventor. Ele, quando viu o seu invento ser usado para a guerra, ele começou a viver uma depressão profunda. É uma situação muito complicada e ele não esperava que algo que ele tinha feito para conectar pessoas, que ajudou inclusive a levar vacina para países muito distantes, que teve muita finalidade social, foi usado para guerra, para destruição. Então, muitas das coisas, por exemplo, os drones, por exemplo, que são hoje usados para jogar armamento, granada, etc. Então, acaba que existe, ultrapassa a finalidade, que seria uma finalidade justa, uma finalidade social. Um óculos desse aqui, que vai chegar ao Brasil em 1 ano mais ou menos, tem uma finalidade muito boa. Inclusive, eu que tenho deficiência visual, eu posso chegar e perguntar onde é que eu estou, e a inteligência artificial vai me dizer. Então, existe uma questão de acessibilidade, existem várias funções para um óculos desse, mas daí a gente entra nos perigos desse tipo de inteligência artificial e de conectividade. Vamos para a matéria que vocês vão entender melhor. Bora lá, então, matéria do Tecmundo. Universitários usam óculos da Meta para identificar qualquer pessoa na rua. Uma dupla de estudantes de Harvard mostrou como óculos inteligentes como os Ray-Ban Meta podem ser poderosas e assustadoras ferramentas para identificar pessoas. Em experimentos, pesquisadores criaram um programa capaz de obter informações de indivíduos antes mesmo
de eles se apresentarem formalmente. Em uma das demonstrações, os estudantes Anpu Nguyen e Kaine Ardaifio, acho que é isso, tá? Mostraram os óculos identificando colegas de sala, apresentando seus endereços de residência e nome de parentes. No outro exemplo, os dois passeiam nas ruas conversando com completos estranhos e os cumprimentando com seus nomes, como se os conhecessem de algum lugar. A solução de Nguyen e Ardaifio foi nomeada como iX-Ray. A ferramenta usa os óculos da Meta para fazer uma transmissão ao vivo no Instagram e, a partir dessa captação, usar uma inteligência artificial alimentada com uma base de dados pública, para identificar as pessoas enquadradas pela câmera. Nessa base de dados estão contidos nomes, fotos, endereços residenciais, números de telefones e até nomes de parentes. Então, após a consulta rápida na inteligência artificial, as informações são exibidas no celular do portador do óculos. Que isso, hein? Exatamente. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, ao vivo aqui, pra vocês verem o que eles fizeram, né? Se você colocar aqui, por exemplo, ó, vou apertar, começou um vídeo. Assim como eu acabei de iniciar um vídeo e ele está gravando tudo que eu estou vendo aqui na minha frente, esse vídeo ele pode ser uma transmissão direto no Instagram. E através disso, eu pego meu celular, que está aqui na minha frente, e a cada cara que vai ser identificada, vai mostrando quem é a pessoa. Meio que aparece no Robocop. Não sei, quem já viu o Robocop vai saber a referência, e vai ter isso. Você tem a cara da pessoa e vão aparecer os dados dela ali, e você tem como saber se a pessoa é solteira, se ela mora ali perto, e etc. Ou seja, você começa a desviar a finalidade daquilo. Ou seja, esse tipo de função, se fosse utilizada pela polícia, para investigação e etc., seria uma coisa. Agora, você ter esse sistema para investigar outras pessoas e invadir a privacidade delas, porque mesmo que os dados sejam públicos, você está identificando uma pessoa que sequer quer ser identificada. Ela está só andando na rua. Você recolher dados dela, saber o nome, saber onde mora, isso, inclusive, pode ser caracterizado como stalking, né? Que é você stalkear alguém, perseguir. Então, é complicado isso. Ó. Vou parar de gravar aqui, parei de gravar, e isso, inclusive, pode ser dado como comando por voz. A pessoa fala o Hey Mera, e aí, quando fala isso, há uma ativação aqui do óculos, e aí ele faz o comando que você der. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção esse tipo de pesquisa que eles estão fazendo, enquanto está em uma universidade, em termos acadêmicos de debate, é uma coisa. Se você pega isso e começa a usar na rua, você está, inclusive, pode estar cometendo o crime de stalking, porque você vai estar seguindo, olhando pessoas, etc., de uma forma invasiva, que elas não consideram você essa oportunidade ou essa vontade. Se alguém não quiser me dizer o sobrenome, essa pessoa não tem obrigação. Se eu busco as informações dela de uma forma maliciosa, como utilizando a imagem dela para descobrir isso, você está cometendo um ilícito. Isso no Brasil daria muito problema. E aí essa é a minha preocupação. Enquanto os óculos têm uma finalidade de acessibilidade, de utilização para você tirar fotos, fazer vídeos, fazer lives, coisas produtivas, essas formas maliciosas de utilização vão fazer, inclusive, com que haja uma restrição do direito de uso. Por que hoje em dia existe tanta regra sobre o drone? Justamente porque o pessoal usa drone de maneiras tão esdrúxulas, como querer filmar a vizinha na piscina, que hoje em dia tem muita regra sobre a utilização de drones. Então, assim, enquanto a gente, como sociedade, não discutir melhor o uso justo das tecnologias, a gente corre o risco de ter, inclusive, essas tecnologias impedidas por conta desse tipo de coisa, né? Então, é um debate que a sociedade tem que ter sobre esse uso justo e uso adequado das novas tecnologias.
E a gente está vendo, inclusive, uma vasta possibilidade de problemas jurídicos que o Bruno trouxe aí. Você imagine, por exemplo, o seu direito de imagem, né? A pessoa está andando na rua e começa a gravar aqui, você não sabe que está gravando, ou numa reunião, você não sabe que está gravando uma reunião, é uma fala que você não queria que vazasse, de repente vaza porque alguém está gravando. Então, tem uma monte de coisa para avançar ainda em relação à regulamentação disso, mas a gente espera que avance, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, a inteligência artificial nadando de braçada, enquanto as nossas plataformas jurídicas ainda estão penando para acompanhar. O que você acha, Bruno, em relação a essa necessidade da regulamentação? Isso tende a acompanhar a tecnologia ou sempre vai estar uns 10, 15 passos atrás? Olha, eu acho que o maior problema que a gente tem é a ausência de compreensão do espírito das leis. Como assim? Para eu explicar direito digital para os juízes e desembargadores e ministros, eu recorro ao direito romano. Porque, olha só, eu tenho uma vaca. Eu tenho uma vaca é a mesma coisa que dizer eu tenho um perfil no Instagram. É a mesma coisa, é uma propriedade. Eu posso usá-la. Agora, se o Instagram ele apaga as minhas fotos, é como se alguém viesse e machucasse a minha vaca que parou de dar leite. É a mesma coisa. Então, a gente acaba indo por uma base do que é o espírito da lei. Aquilo que a gente tem que servir para o fim em que se destina. Ou seja, se eu uso um óculos com lente, a lente tem que funcionar. Se ela não funciona, tem que ser trocada a lente. E por aí vai. Então, assim, o problema que a gente tem é que há uma ausência de compreensão dos espíritos, né, da lei sobre como essas coisas funcionam. Então, como essas coisas funcionam? Elas funcionam à base de um entendimento de limitação do funcionamento. Como assim? A gravação, por exemplo, que foi um exemplo que você citou. Eu posso gravar o que eu quiser desde que eu não torne público. Porque as minhas gravações sobre o meu áudio, sobre as minhas coisas, beleza. Aí vamos supor, eu testemunhei um crime e eu estava gravando. Eu posso usar essa gravação para entregar à polícia, porque você entregar para o judiciário ou para a polícia não é algo que viola qualquer direito de outra pessoa. Você estava gravando, era seu direito e você gravou. Uma reunião particular, eu não posso passar adiante. Mas se eu lembrar do que aconteceu ali, não há nenhum problema, é a sua gravação. Mas aí entra também naquela linha do que eu falo para as pessoas. Por que eu não recomendo a troca de nudes, por exemplo? Porque alguém pode ir lá e vazar aquelas fotos. Isso acontece. Ou o celular ser hackeado, ou ser roubado. Lembra do que aconteceu com a Carolina Dickmann? Ela tinha fotos dela no computador dela, ela levou para a assistência técnica foi lá e vazou as fotos dela. Olha a covardia, né? Então, assim, o que eu digo para as pessoas sempre também nesse sentido não use fotos, outras coisas, que você não tem o emocional para lidar com aquilo caso aquilo vaze. Então, tudo aquilo que a gente vai usar na internet, na vida como um todo, a gente tem que pensar, se isso aqui der errado, como eu vou lidar com isso? E se a gente vai lidar bem, tá ótimo. Se a gente não vai lidar bem, segura um pouquinho. Então, esse é o caminho que eu vejo dessas coisas. A gente tem que entender um pouco mais do espírito das leis, o que esse espírito das leis visa proteger, e a partir disso, a gente vai desenvolvendo cada um dos caminhos que a gente tem para as novas tecnologias e para aquelas que nós já usamos. Sensacional. Pô, eu gosto de gravar muito com o Bruno, porque eu sempre aprendo muito. Bruno, obrigado pela participação. E você que está nos assistindo, o que você acha disso? Deixa o seu comentário. Você se tornaria aí um Tony Stark da vida real? Comenta aqui pra gente também aqui nesse vídeo, tá bom? Bruno, obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, prazer estar aqui com você, Lúcio, e até a próxima. Tamo junto, ó. E antes de ir embora, eu vou deixar um recadinho pra vocês, um recadinho especial. youtube.com/tvcringe Brasil. É o novo canal do Meteoro. Aqui a gente mistura vídeo ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90. Sabe quando você assistia a TV Cultura antiga, a MTV antiga? Então, é bem nesse estilo que a gente tem feito a TV Cringe. E aproveitando, primeiro vou convidar vocês para se inscrever, mas só se vocês quiserem. Vocês vêm aqui no botãozinho se inscreve.
E aproveitando que a gente está falando de tecnologia que está sendo utilizada, que pode ser utilizada para outros fins que não aquela que foi criada, tem um vídeo especial aqui, ó, descendo um pouquinho, que foi sobre o extermínio gerado por inteligência artificial. Israel utilizando inteligência artificial para decidir quem matar primeiro. É um vídeo muito interessante, alarmante, sim, porque a gente tem que se alarmar por conta disso. Muito interessante, que eu fico aqui o convite para vocês assistirem lá na TV Crente, tá bom? Grande abraço, até a próxima.